Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 6 da prova de linguagens Enem 2020. Primeira aplicação, prova rosa. Vamos seguir a sequência da prova rosa, ok? Então vamos lá. Questão 6. Primeiramente vou ler o enunciado da questão, porque eu quero que você faça isso lá na sua prova, quando chegar o seu momento de arrasar. Primeiro você lê o enunciado da questão, depois você vai ler o texto, tá? Por quê? Porque quando você lê o enunciado, a sua mente já se prepara para o que você tem que buscar no texto. Porque a resposta correta é simplesmente a resposta que atende ao enunciado e que está no texto. Então, primeiro veja o enunciado, porque você já vai procurar no texto o que vai atender aquilo ali, tá, meu amor? Então, enunciado da questão. O texto permite o desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação com o ou com a. Bom, minha gente, vamos ver o que é que está acontecendo aí. Primeiramente, a expressão desnudamento. Desnudar é colocar, ver o que está depois. Se a pessoa tirar o que está na superfície, como é que fica? O que é que a gente encontra, tá? Desnudar é isso. Na verdade, é tornar nu, né? É fazer com que aquilo fique nu. Então, alguém está desnudo, é alguém nu, tá, meu amor? Então, desnudamento é o ato de perceber o que está depois da superfície. O que que tem, que sentido existe naquilo ali, tá? O desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação com alguma coisa. Vamos ver que coisa é essa e o que é que o texto está falando. Vamos lá. Quando quis agilizar o processo de seleção de novos alunos, a tradicional Faculdade Britânica de Medicina St. George usou um software para definir quem deveria ser entrevistado. Ao reproduzir a forma como os funcionários faziam essa escolha, o programa eliminou de cara 60 de 2.000 candidatos, só por causa do sexo ou da origem racial, numa dedução baseada em sobrenome e local de nascimento. Um estudo sobre o caso foi publicado em 1988, mas 25 anos depois, outra pesquisa apontou que esse tipo de discriminação segue firme. O exemplo recente envolve o buscador do Google. Ao digitar nomes comuns entre negros dos Estados Unidos, a chance de os anúncios automáticos oferecerem checagem de antecedentes criminais pode aumentar 25%. E pode piorar com a pergunta detido logo após a palavra procurada. Eis o texto da primeira questão de quem fez. Primeira questão, né? Aqui do que nós estamos analisando, de quem fez a prova rosa. A questão 6, na verdade, é a sexta questão de linguagens, né, meus amores? É que eu não analiso as questões de inglês e de espanhol. Então, a sexta questão da prova de linguagens do candidato que está fazendo a prova rosa, Enem 2020. Então, aqui eu já vou dizendo alguma coisa sobre ser candidato de uma prova como essa. Muitas vezes a gente depara com textos ruins, textos de baixo astral, que em situação de pandemia eu mesma sou uma professora que evita colocar textos assim para os estudantes, mas a prova de linguagens, a prova do Enem, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, é como prova de concurso, né, gente? Prova de concurso, ela é elaborada para selecionar. Então, todo tipo de situação pode acontecer
para que os candidatos não sejam todos aprovados, que o número de vagas não é igual ao número de candidatos. O número de candidatos é muito maior que o número de vagas disponíveis. Então, todo tipo de jogo, digamos assim, pode ser utilizado para que muitos candidatos sejam eliminados e permaneçam somente aprovados, o número de candidatos aprovados seja igual ao número de vagas existentes. Aprovados, eu quero dizer, com o maior número de pontuação, né? Então, esse tipo de texto, exatamente no Enem 2020, em que os estudantes foram realizar a prova no meio de uma pandemia, com muito receio, muito cuidado, muita tensão, já deixa a mente com baixo astral. E aí a tendência é esse baixo astral dominar o estudante, que vai passar a tarde inteirinha fazendo as provas. Tá, meus amores? Então cuidado. Cuidado, seja firme, seja forte. A resposta correta é a letra D. O texto permite o desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação com o preconceito. Essa resposta aí foi bem direta, né? Estou respondendo primeiramente a opção correta porque ela é muito direta. Mas, enfim. Letra A. Com a agilidade dos softwares? Não, porque o texto não fala exatamente da agilidade dos softwares. Na verdade, o texto fala sobre o buscador do Google. Ou fala também sobre um software utilizado pela faculdade para definir quem seria entrevistado. Não fala sobre a agilidade do software. Fala sobre o preconceito que foi colocado pelo programador para fazer a seleção, que essa seleção reproduz, o texto fala, ao reproduzir a forma como os funcionários faziam essa escolha. Então, provavelmente, alguém orientou o programador, ou então o programador era da própria faculdade, estava acostumado com isso. O programador colocou no software a tendência já ocorrida na faculdade de evitar entrevistar pessoas com determinado sobrenome e com determinado local de nascimento. Então, não é uma questão de... o desnudamento não está relacionado à agilidade dos softwares, tá? Com o passar dos anos, também não, tá? Infelizmente, o que o texto fala sobre o passar dos anos é que 25 anos depois, esse mesmo tipo de discriminação segue firme. É preconceito, né, gente? Com a linguagem, relaciona as tecnologias de informação e comunicação com a linguagem? Não. Na verdade, as tecnologias usam de uma determinada linguagem. A linguagem que está, né, no contexto do preconceito. Ou com a educação, que é a letra E? Não também, tá? Não relaciona as tecnologias de informação e comunicação com a educação. Você pode ter ficado confuso, porque o texto fala sobre uma faculdade britânica, e aí pode ter a ver com linguagem, a linguagem dos softwares, as agilidades dos softwares, educação, pode se confundir com a questão do passar dos anos, porque tem lá um momento que fala 25 anos depois, mas não. Nesse texto aqui, em que se revela o preconceito contra pessoas de determinado sobrenome ou de determinada origem, local de nascimento, o texto permite o desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação com o preconceito. Letra D de dado, questão 6 do Enem 2020. Aqui em algum lugar da tela está a playlist Linguagens Enem, atualmente com 252 vídeos. Vem com a gente, fica aqui, estuda conosco e o que eu quero, o que eu mais desejo é que você alcance o sucesso da aprovação em uma universidade. Tá, meu amor? Qualquer dúvida, qualquer questão, coloca nos comentários, tá? Se você concorda, se você discorda, se você quiser, se você fez essa prova, quiser dizer o que você sentiu no momento, coloca aí nos comentários para a gente poder conversar, tá? Tchau. Curte o vídeo.
Tchau!